Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Estamos começando mais uma live, né? É algo, cada vez a gente vai procurando se aperfeiçoar mais, se ajustar mais. E Deus, ele é bom, é maravilhoso em todo o tempo. Essa é a nossa live da Sagrada Família, onde nós oramos pela sua casa, oramos pelo seu lar, oramos pelos seus entes queridos, tá bom? Os irmãos estão chegando aí e vamos que vamos, né? Deus ele é bom em todo o tempo, tá bom? E Deus ele sempre opera. Deus ele sempre se manifesta, tá? Deixa eu fazer um comentário com vocês, eu acho que é um comentário muito importante. Nós estamos vivendo esses dias de quarentena e é muito importante cada pessoa ela se proteger. Ela seguir o que as autoridades estão recomendando, né? Porque ainda não tem vacina, não tem nada. E nós temos que continuar orando pelo nosso país, por toda essa situação, porque existe uma tendência, a Rosana está com a gente aí, existe uma tendência, a Prisciane, olá Prisciane, a Prisciane Souza também, existe uma tendência a algo que eles chamam de lockdown. Pastor, o que é o lockdown? O lockdown é o fechamento total. E caso haja o lockdown, as lives a gente já não vai mais gravar aqui na igreja. Os dias que a igreja fica aberta para atendimento, ela não vai ficar nem aberta para atendimento. O lockdown é isso, é o fechamento total, tá? Mas vamos orar, porque existe uma tendência para isso. Pastor, por que uma tendência? Já tem alguns estados que já estão operando em lockdown. Manaus, Pará, Ceará, o Piauí já está uma tendência para esse tipo de coisa. Eu estava vindo para a igreja há alguns instantes atrás e o governador do Rio, o Rio de Janeiro já está nessa tendência. Tendência por quê, pastor? O governador ele não quer decretar o lockdown, ele está esperando a justiça, né? Entre outras palavras, né? Ele já está mais queimado do que comida que passou do ponto, e ele não quer se comprometer, essa é a verdade. E talvez aqui em São Paulo não seja diferente. Ontem nós tivemos a live do nosso prefeito aqui, ele já tinha um projeto de flexibilização, dar uma flexibilizada, só que infelizmente o número de pessoas, né, o número tanto de infectados quanto o número de óbitos não para de subir, né? Não para de subir. Então essa é uma realidade que nós estamos lidando. E nós venhamos querer essa situação ou não, mas corremos esse risco do lockdown. Aí lockdown é restrição total. É restrição total, só vai ficar realmente mercado e até para transitar vai ficar bem difícil. Mas vamos ir orando, vamos ir buscando. Realmente o mais importante é a vida. Temos que pensar na vida, por isso que eu sempre insisto nesse assunto com vocês. De vocês tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, tem que se cuidar, é necessário fazer sim a quarentena, tá bom? Quando você estiver em algum local, que seja no mercado, manter distância das pessoas, uma distância de uns 2 metros, né? Aquele que faz uso do transporte público, a gente sabe que é difícil, mas procurar ver algum tipo de luva, luva, máscara também, tanto que no transporte público não está podendo entrar quem não faz uso de máscara, tá? Isso está em todo tipo de transporte público, é o momento que nós estamos vivendo, e nós precisamos aprender a nos reinventar. Precisamos nos reinventar, essa é a verdade. A igreja tem que se reinventar, a população tem que se reinventar. É muito importante o uso das mídias sociais, as redes sociais. É importante, às vezes, você ter o aplicativo do seu banco. Quem não sabe, eu fico pensando, a pessoa que não tem tato nenhum com essa questão de internet, ela está sofrendo muito. Então, é um momento que tem que se reinventar e tem que, com sabedoria, com paciência, olha, ame sua família. Não é momento de festinha, não é momento de nada. Um dia teve uma irmã, acho que ela está até aqui conosco na live, eu lembro que foi o meu aniversário, foi a irmã Elaine. E a irmã Elaine falou assim, olha pastor, não temos um bolo físico, mas temos um bolo
virtual. Então, parabéns para o Senhor, um bolo virtual. E a realidade hoje é essa, né? Nós precisamos ter o cuidado com as pessoas ao nosso redor, com a nossa família, né? Precisamos, não é tempo de almoço, não é tempo de festinha parabéns, não é, porque você coloca em risco. Às vezes você está com a imunidade boa, mas o seu familiar não está, as pessoas ao seu redor. Então, não vale a pena, tá bom? E vamos seguindo aqui, tá bom? Vamos falar de fé, mas eu vejo que eu, como pastor, eu preciso dar esses recados para vocês, tá? E está em todo estado. É obrigatório o uso de máscara, tá? Uso de máscara. Ouvi um comentário, não tenho certeza, que é até dentro do carro. Eles estão até... uma pessoa mandou para mim, não sei a veracidade, né, se é isso mesmo, mas se a pessoa está dirigindo o carro, ela está sem máscara, ela corre o risco até de ser multado, tá? Então, bem, não vou entrar nessa questão de ser multado por não usar máscara, porque existem umas coisas que são bem interessantes, né? Bem interessantes. A gente não está aqui para debater sobre política, mas vamos lá. Eu vou fazer uma oração agora para nós começarmos a nossa live. Já foram dados os recados assim de orientações gerais, tá? Outra coisa, na igreja nós estamos dando o suco da uva, começamos hoje, tá? A pessoa vai ser igual o mês passado da Santa Ceia, a pessoa vem, retira o suco da uva e ministra no domingo com uma das lives. Outra coisa importante, pastor, eu tenho que ir na igreja retirar o suco da uva? Não é necessário, porque às vezes a pessoa ela tem o suco da uva em casa. Então, se ela quiser, pastor, eu tenho o suco da uva na minha casa. Eu posso usar esse suco da uva em casa como o suco da ceia? Pode, não há problema. A nossa igreja ela fica aberta toda segunda, toda quarta, toda sexta e todo domingo. Estamos abertos para atendimento, onde você pode vir aqui, você vai ser atendido. Tem pessoas que já marcaram comigo, que querem falar comigo, com os pastores. Nós mandamos aquele post do atendimento online, pode ser tanto o atendimento quanto uma visita. Pastor, o que seria o atendimento ou a visita? O atendimento, sabe como é que é? Por exemplo, eu estou aqui ao vivo falando com vocês, a gente pode usar tanto o WhatsApp quanto o Telegram e a gente faz uma chamada de vídeo. Tem celulares já que consegue fazer, mas tem celulares que não, pelo telefone. Mas eu não sei quais são os aparelhos que conseguem fazer isso. Tá bom? Esse é o atendimento. Pastor, e a visita online? E às vezes a pessoa que fala, pastor, eu quero que o senhor ministre uma palavra aí para minha família, mas claro, tudo é agendado. Não é assim, pastor, estou entrando em contato agora, eu quero que o senhor faça agora. Agora não dá. Já pensou se o pastor está escovando o dente? Vou falar com a boca cheia de espuma. Desculpa a brincadeira, mas para descontrair. Então a gente agenda e vai fazendo tudo certinho. Eu, o pastor Luiz e o pastor David fazemos esse trabalho. Estamos fazendo esse trabalho com todos vocês. Estamos acessíveis a todos vocês. E no que precisar de nós, não se acanhe, procure-nos. Nós estamos aqui para ajudar. Vamos fazer uma oração agora, para a gente começar na presença do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, a Tua palavra diz, Pai, que é na Tua presença onde há uma plenitude de alegrias. E nós temos essa plenitude de alegria. A plenitude de alegria está em Ti, Pai. Meu Deus, nós estamos dando início a essa live, onde eu quero que o Senhor venha alcançar o coração de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã, meu Deus, e que essa pessoa seja tocada, seja impactada pela Tua glória, pelo Teu poder, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glórias a Deus. Vamos para a nossa palavra de hoje. A palavra que eu quero compartilhar com vocês é acerca de exemplo. Exemplo, pastor, sim, a gente tem que tomar cuidado com os exemplos que nós estamos seguindo. É claro que o maior exemplo é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, ele é o modelo. Só que a Bíblia conta a história de homens, mulheres, assim como eu e você, homens e mulheres que são limitados. Homens e mulheres que, como que eu posso trazer para vocês? Homens e mulheres com defeitos, com falhas, com erros. Homens e mulheres que, assim como
eu e você assim do dia a dia. Pessoas que às vezes acabaram deixando a desejar, pessoas que tomaram decisões erradas e acabaram pagando um preço por causa disso. Vamos para a mensagem de hoje, livro de 2 Crônicas. Vamos lá no livro de 2 Crônicas. O nosso capítulo é o capítulo 28. 2 Crônicas, capítulo 28. Essa palavra, ela mexeu comigo, que fala acerca do exemplo. Eu vou fazer de uma forma bem sucinta, porque eu vou ter que pegar o capítulo 28 e o capítulo 29. Eu vou começar lendo para você o capítulo 29, porque ele vai trazer uma informação onde nós vamos complementar com o capítulo 28. Diz assim, ó. 2 Crônicas, capítulo 29, do versículo 1 em diante. A Bíblia diz assim, ó. E tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Qualquer pessoa que ler esse trecho, a pessoa às vezes vai chegar na seguinte conclusão: olha, pastor, olha um dos filhos do rei Davi. E na realidade ele não era filho de Davi. Não era, pastor? Então a Bíblia está errada? Não. Aqui a Bíblia está fazendo menção da genealogia de Davi. Ele fazia parte da genealogia de Davi. Então, quando fala Davi, seu pai, eu me chamou a atenção o seguinte, porque o pai mesmo que gerou o Ezequias não foi o Davi, mas ele era da descendência de Davi, tanto o Ezequias quanto o pai de Ezequias, que é o Acás. Pastor, mas então por que o Ezequias, a Bíblia não fala que ele não andou conforme o pai dele? Quer ver? Eu vou ler o versículo 2 de novo. Ó. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Bem, parando um pouquinho a leitura aqui, explicando, eu acredito que o Ezequias ele não teve um pai que foi um bom exemplo. Não foi um bom exemplo. Não foi um bom exemplo de fé. Não foi um bom exemplo para que ele fosse rei. E é aqui justamente que eu quero trazer para você esse tópico que é muito importante. Pastor, como assim? Às vezes a pessoa, ela diz assim, pastor, mas a minha vida é assim, 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 porque eu não tive oportunidade, eu não tive ajuda, eu não tive o exemplo da minha mãe, eu não tive um exemplo do meu pai, e talvez você esteja fazendo até mesmo como um outro caso na Bíblia, o Roboão. O Roboão, ele teve, vamos dizer, eu vou usar esse termo, ele teve em certos aspectos um bom exemplo dentro de casa. Pastor, por que em certos aspectos? Porque o Salomão, ele temeu a Deus, foi um homem muito grande, mas Salomão ele pisou na bola que ele casou com não sei quantas mulheres, tinha várias mulheres, várias concubinas, e no final da vida dele ele acabou até mesmo adorando outros deuses. Então não foi um exemplo muito bacana. O Roboão ele poderia ter se espelhado no vô dele, que foi um homem que tinha falhas, mas era um homem que temia a Deus, como Ezequias ele fez. Então nós vemos aqui algo importante. Às vezes a pessoa ela se espelha ou em alguém dentro da casa dela, ou ela está se espelhando às vezes num amigo e tal. Então o tema da mensagem é o quê? Em quem você está se espelhando? Em quem? No caso aqui o Ezequias, ele não tinha um bom exemplo dentro do lar dele. E isso é um alerta para todo pai, para toda mãe. Que tipo de exemplo que eu estou sendo? Que tipo de exemplo eu estou dando? Que tipo de pessoa eu estou sendo? Vamos dar um exemplo. Que tipo de esposa você está sendo? Que tipo de esposo você está sendo? Que tipo de filho? O exemplo é tudo. A gente aprende muito mais pelo exemplo do que por palavras. Às vezes todo pai e toda mãe cobram dos filhos.
Mas qual exemplo está dando? Não adianta falar para o filho, filho, você tem que ser bom pagador se o pai é devedor. Filho, você tem que ter caráter se o pai e a mãe não têm caráter. Então a questão do exemplo é muito importante. Isso me chamou a atenção aqui na história de Ezequias. Eu vou ler um pouquinho a história de Acás para você entender um pouco melhor. Diz assim, ó, o Ezequias, ó. E fez o que era reto, segundo Crônicas 29:2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele não seguiu o exemplo da casa dele. Ele seguiu o exemplo do antepassado dele, do familiar dele. Eu não fui buscar na geração qual o grau de parentesco, tá? Em qual grau Davi estava e onde Ezequias estava, eu não fui buscar, não me aprofundei nisso. Mas o que me chamou a atenção é que ele não se espelhou no pai. E se você vê em 2 Crônicas, capítulo 28, o versículo 27, a Bíblia termina dizendo assim, ó. E dormiu Acás com seus pais. Gilberto está aí conosco. E dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade de Jerusalém, porém não puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Está vendo? O Ezequias, ele era filho de Acás. Só que o Ezequias, ele não seguiu o exemplo do pai dele. Então nós devemos tomar cuidado com qual exemplo que nós estamos tomando. Que tipo de exemplo nós estamos seguindo? Que tipo de pessoa nós estamos nos associando, nos espelhando? Porque viver em sociedade é muito isso. Quando você vive em sociedade, você sempre vai se espelhar em alguém. Mas você deve tomar cuidado. O Ezequias aqui, ele tomou cuidado. Ele falou, não, eu não vou seguir o exemplo do meu pai, não. Não vou seguir o exemplo dele, porque apesar de ser meu pai, apesar de eu amá-lo, ele não foi um bom exemplo no tocante às coisas de Deus. Ele não foi. Então ele preferiu seguir o exemplo. Ó, ele não seguiu nem o exemplo de Salomão. Ele seguiu o exemplo do rei Davi. Segundo Crônicas 28:1. Vamos ver um pouquinho a história do Acás. Olha que interessante. Eu vejo que Deus é tão bom. Deus, ele é tão bom. Pastor, por quê? Porque olha o que você vai ouvir agora. Segundo Crônicas capítulo 28 diz assim, ó. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Pastor, o que é isso? Todo mundo tem a oportunidade de reinar. Todo mundo, pastor, como assim tem a oportunidade de reinar? Todo mundo tem, todos nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Todos, você, eu, todos nós. Todos nós. E eu vejo assim, pastor, oportunidade de fazer a diferença, sim, principalmente você que entregou sua vida para Jesus. É aquilo que eu sempre costumo falar aqui na igreja. Ninguém está no evangelho por um acaso. Nós não podemos brincar de ir à igreja. Tem gente que adotou a forma de vir para a igreja, a forma religiosa. A pessoa vem para a igreja, ela acha que ela fez o papel dela com Deus, e não é bem assim. Ela faz o papel dela com Deus quando sim, ela vem à igreja, ela ouve a palavra e ela coloca a palavra em prática. E ela executa a palavra de Deus. E ela pratica aquilo que a Bíblia diz. Essa é a oportunidade da nossa vida, de trilharmos o caminho com o Senhor. Aqui o Acás, ele teve a oportunidade dele. Toda pessoa que está em vida, ela tem a oportunidade de fazer a diferença. Não perca a oportunidade. Olha o que eu vou dizer. Não perca a oportunidade de ser uma bênção na sua casa. Não perca a oportunidade, meu irmão, de ser um marido segundo o coração de Deus. Minha irmã, não perca a oportunidade de ser uma esposa segundo o coração de Deus. O filho ou filha, não perca a oportunidade de ser um filho, uma filha que honra o pai e a mãe, um bom filho, uma boa filha. Não perca a oportunidade de ser um bom sogro, uma boa sogra, um bom genro, uma boa nora, um bom cunhado, uma boa cunhada, um bom irmão, uma boa irmã. Tem muita gente perdendo a oportunidade. Olha o que aconteceu com Acás. E tinha Acás um bom funcionário. A porta de emprego abre para você, não é para, me perdoe o termo, não é para ficar enrolando, não é para... Não. Um bom funcionário e também um bom empregador. Olha o que diz. Segundo Crônicas 28:1, e tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, a oportunidade veio. E 16 anos reinou em Jerusalém. E
não fez, olha agora, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Olha que coisa triste. Na realidade, a oportunidade veio. Ele não aproveitou a oportunidade. E me perdoe, quantas pessoas não têm aproveitado a oportunidade? Não têm aproveitado a oportunidade de ser uma bênção. Porque tudo é uma questão de decisão. Tem pessoas que ficam se decidindo, toma decisão atrás de decisão de fazer o errado, de seguir os impulsos, de seguir os sentimentos. Vai pagar o preço por causa disso. O Acais, ele pagou um preço alto. E olha o que eu vou dizer. Toda ação, ela gera uma reação. Uma decisão, por exemplo, aqui nós estamos aqui ao vivo e nós vamos acompanhar, depois outras pessoas vão acompanhar essa live. Toda decisão que você toma vai ter uma reação. O Acais, ele tomou uma decisão de ir pelo caminho tortuoso, de não fazer aquilo que agradava a Deus, como muitas pessoas às vezes, não, pastor, eu tenho minha razão, é assim, é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu sinto, e tal, eu sou assim, e eu fui criado assim. Tá bom, é a sua decisão, só que você vai ter que arcar com as consequências dessa decisão. Isso tem que ficar bem claro. Bem claro. Não, e para mim, estou dando um exemplo, né? Vamos imaginar. Não, e para mim, o meu marido tem que ser assim e tal, e eu sou assim mesmo, eu falo, eu brigo. Tá bom. Você quer ser assim? Nós não vamos brigar de forma nenhuma. Mas você está pronta para arcar com as consequências desse comportamento? É igual o marido, não, para mim mulher é assim, estou dando exemplo, tem que ter comida aqui, tem que fazer isso para mim, e tal, eu sou meio grosso, e a mulher tá bom. Você está disposto a arcar com as consequências desse comportamento assim? É coisa muito séria, gente. É coisa muito séria. Eu olho para essa palavra, assim como você está observando agora, e muitos eu sei que estão pensando, pastor, é coisa séria. Eu olho com temor e tremor. Pastor, por quê? Porque tudo deixa impacto. Tudo deixa impacto. Vamos ver o que aconteceu aqui com Acais. E não andou nos caminhos de Davi. Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Antes andou no caminho dos reis de Israel, que eram idólatras, que eram homens que não temiam a Deus, que eram homens que não respeitavam o Senhor, faziam as coisas tudo do jeito deles. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel. E demais disso, fez imagens fundidas a balinha, era idólatra. Eles tinham outras prioridades que não eram o Senhor. E quantas pessoas são assim? Elas vêm à igreja, mas a prioridade dela não é o Senhor, a prioridade são outras coisas. Cuidado, porque olha o que aconteceu. Também queimou incenso no vale do filho de Inom. E queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Para mim aqui já é o suficiente. Pastor, o que ele fez? Ele não somente ele se prejudicou e tomou atitudes erradas, como também toda a família dele pagou um preço por causa disso. O que eu quero dizer para você, o marido ou esposa? Cuidado com as suas atitudes, porque você passa a sua família no fogo por causa dessas atitudes. Cuidado. Cuidado com as decisões. Cuidado com a postura que você vai adotar. Aqui nós vemos a história de um homem que a Bíblia inclusive diz, em 2 Crônicas aqui 28, que nós estamos vendo, que Acais, ele era um ímpio. Você sabe o que é o ímpio? Eu creio que você saiba, porque nós já comentamos várias vezes, mas eu não me importo de repetir. O ímpio não é aquela pessoa que não conhece a Deus. O ímpio, como nós costumamos dizer, o ímpio não está no mundo, não. O ímpio, ele está dentro da igreja. O ímpio, me perdoe o que eu vou falar agora, o ímpio é aquele que está dentro da igreja, ouve a palavra, aprende, sabe o que é certo, canta louvores, faz oração, até toma a santa ceia, mas no dia a dia ele despreza a palavra de Deus. É esse que é o ímpio. O ímpio é aquele homem que ouve a palavra, entende a palavra e fala, olha, a esposa é o vaso mais fraco, tem que tratar a esposa com cuidado, com mais paciência, e ele não está nem aí, ele é ímpio. Ele sabe o que é certo, mas não faz.
O ímpio é aquela esposa que vem à igreja que fala, olha, a mulher mansa, a mulher quieta, mas ela não obedece. Ah, eu falo mesmo, eu estouro, e eu não... É ímpio. O ímpio é aquele que não tem respeito pela palavra de Deus. É o filho e a filha que vem à igreja, que sabe, honra o teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem, mas também não estão, ó, nem aí. Este é o ímpio. Estes são os ímpios. O ímpio é aquela pessoa que ouve, é aquela pessoa que gosta de estar na igreja, mas despreza a palavra de Deus, não está nem aí. Não está nem aí. O Acais era esse tipo de gente. E esse tipo de pessoa, devido ao comportamento, às atitudes, eles causam um estrago. Eles causam um estrago terrível, não somente neles, mas um estrago em toda a família. Causam um estrago nas pessoas que estão ao redor, por causa da postura, do comportamento. Aí não para emprego, aí não prospera, dá tudo errado, não respeita a família alheia, a família dos outros. Estes são os ímpios. E o Acais era esse. O Acais, como ímpio, a prioridade dele não era o Senhor. A prioridade do Acais era outras coisas. O ímpio é esse. O ímpio é esse que vem, participa do culto, ouve a palavra, mas a prioridade dele não é Deus. Ele não vive de acordo com a palavra. E esse tipo de pessoas, mediante o comportamento, a postura, acaba fazendo um estrago tremendo. E a Bíblia relata o que aconteceu. Ele queimou incenso. A Bíblia está dizendo assim no versículo 4. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Ele tinha outras prioridades que não era o Senhor. Ele tinha outros deuses que não era o Senhor. Diz mais. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou na mão dos reis, do rei dos Círios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Meu irmão, misericórdia. O caminho do ímpio ele é muito triste. A decisão dos ímpios é muito triste. O ímpio ele fica na mão do inimigo, ele fica à mercê, ele sofre. E foi o que aconteceu com Acais. Então, o que aconteceu com Ezequias? O Ezequias, quando chegou a vez dele, agora é minha vez, agora eu vou reinar porque o meu pai morreu, assumiu o trono. Eu vou fazer tudo diferente, eu não vou ser assim não. Eu não vou seguir nem o exemplo do meu pai, não vou seguir o exemplo de Salomão, não. Eu vou seguir o exemplo de Davi, ele buscou um bom exemplo. Então cuidado por quem você tem tomado como exemplo. Cuidado. Cuidado, quem tem sido o seu exemplo. Nosso exemplo tem que ser o Senhor Jesus. Mas também Deus aqui, a Bíblia deixa testemunhas. Davi é uma testemunha de um bom exemplo. O Ezequias, ele é uma boa testemunha. Por isso que lá em Hebreus, a Bíblia fala assim, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Em tudo existe o bom exemplo e existe o mau exemplo. Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Toda decisão que nós tomamos, toda ação, ela gera uma reação. O problema de muitos é que eles têm a ação, mas eles não querem colher a reação à altura dessa ação. E isso nunca vai acontecer e Deus não muda essa regra. Deus não muda. Em Gálatas, ele fala desse mesmo, em Gálatas, lá no livro de Gálatas, o Senhor Deus fala desse mesmo princípio da ação e da reação. Fala assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Princípio da ação e da reação. Eu semeei, eu vou colher. Eu fiz, eu vou ter um retorno. Então por isso que nós devemos ter muito cuidado com as nossas atitudes e precisamos tomar muito cuidado em quem nós estamos nos espelhando. Em quem você tem se espelhado. Não, eu sou assim porque meu pai era assim. Não. Eu sou assim porque minha mãe era assim. E eu aprendi assim. Às vezes você aprendeu errado. É hora de mudar. É hora de fazer a diferença. Falar, não, peraí.
Eu aprendi assim, aprendi com truculência, aprendi dessa forma, dessa maneira, mas agora eu entendo que não é a forma correta. Eu não vou fazer dessa forma. Eu não vou fazer dessa maneira, porque se eu fizer dessa maneira, o mesmo resultado que eu vi lá atrás, eu vi resultado de revolta, vi resultado tal, eu vou colher. Então a Bíblia, eu volto a dizer, ela tem muitos exemplos e nós devemos tomar muito cuidado. Tá bom? É essa palavra que veio ao meu coração para compartilhar com vocês. Espero que esteja ajudando. Nós vamos orar agora, tá bom? Cuidado com o seu exemplo dentro da sua casa. Cuidado com quem você tem se espelhado, para quem você tem olhado. A Bíblia fala que nós devemos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Tá bom? Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, eu estou diante dessa grande multidão. Meu Deus, eu venho diante da tua presença, orar por todas essas vidas que aqui se encontram. Meu Pai, desça com o teu poder, com a tua unção. Meu Deus, que situação séria, meu Pai. O Acais, o pai do Ezequias, mesmo ele sendo rei de Judá, ele não decidiu seguir o exemplo dos reis de Judá, que temiam o Senhor. Ele resolveu seguir os exemplos dos reis de Israel, homens que não tinham freio, homens que não tinham princípios, homens idólatras, homens que seguiam os impulsos do seu coração. Meu Deus, e por isso Acás, ele pagou um preço muito alto, meu Deus. E quantas vezes, meu Pai, tem pessoas fazendo a mesma coisa, Pai, seguindo exemplos errados. Ah, porque a fulana fez isso, porque o Beltrano fez não sei o quê, porque meu amigo, minha amiga é assim, misericórdia. Já o filho de Acais, o Ezequias, ele não fez como o pai dele fez. Ele não pegou o exemplo dentro de casa. Ele pegou um bom exemplo. Ele pegou o exemplo do rei Davi. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas era um homem que tinha um coração no altar de Deus. Ah, meu Deus, e quantos bons exemplos nós temos. Nós temos na Bíblia. E nós temos também no dia a dia exemplo de homens e de mulheres de Deus que temem ao Senhor verdadeiramente. E infelizmente nós temos o exemplo dos ímpios, pessoas rebeldes, pessoas obstinadas, pessoas sem temor, pessoas sem o freio moral. Pai, eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa. Meu Deus, desça com a tua unção, com o teu poder em favor de cada vida, em favor da vida, da família, deste meu irmão, dessa minha irmã. Meu Deus, eu oro por cada um deles. O nosso exemplo é o Senhor. Poder de Deus, passe sobre a vida desta pessoa. Passe nessa casa, passe nesse lar. Meu Deus, quantos lares estão tendo sérios problemas de relacionamento. É a família que está se perdendo. Casais, meu Deus, que estão se separando. Meu Deus, pessoas que estão dizendo, eu prefiro a solidão. Eu não quero saber de mais ninguém. Não, não é assim. Quando o Senhor criou o casamento, criou a família, o Senhor criou uma instituição perfeita, uma instituição, meu Deus, que homens e mulheres trabalhariam juntos para construir o lar, construir a família e deixarem exemplo para a sociedade. Mas hoje, meu Deus, o que a sociedade diz, o que esse povo de Israel sem temor diz, é que se separa. Ah, a vida é melhor sozinho. Não, Pai, nós cremos na tua palavra. Poder de Deus, passe nessa casa, passe nessa família, passe nesse lar, passe na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste filho, na vida desta filha, e vai saindo daí agora. É todo mal, é toda rebeldia, é toda truculência, é toda dureza do coração, é todo mal que tem assolado a família desta pessoa, o lar desta pessoa. Eu estou mandando desapareça, eu estou mandando caia por terra. Ah, meu Deus, essa doença que se levantou, esse desemprego, esse espírito da prostituição que prende este homem, essa mulher, é todo o mal que tem agitado a família desta pessoa, tem agitado esse filho, essa filha. Eu exijo, eu ordeno, pega a sua doença, pega a sua miséria, pega a sua destruição, todo mal caia por terra, todo mal vá embora, todo mal desapareça em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a família desse meu irmão, dessa minha irmã, para a honra e glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, nós estamos chegando já no término dessa live. Se às vezes alguma coisa
Ah, pastor, eu não concordo com o Senhor, eu não vejo assim, amém. Eu oriento você a recorrer à Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso norteamento. Ah, pastor, por que o senhor fala isso? Porque eu não sou o dono da verdade. Eu não prego a minha verdade. Eu prego aquilo que me salta aos olhos na palavra de Deus, aquilo que Deus me faz entender pela palavra. É isso que eu trago para vocês. E às vezes tem pessoas que falam, pastor, eu não concordo, é um direito. É um direito que a pessoa tem. Mas a palavra ela não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Eu costumo dizer, nós não temos hoje um Jesus reestilizado. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Os padrões de Deus não mudaram. Os padrões da sociedade sempre vão mudar, mas os de Deus não. São imutáveis. É isso que nos dá segurança, que nos dá a certeza da vontade de Deus, porque Ele não muda. O que é. O que não é, não é. Tá bom? No começo da live também eu fiz alguns comentários e se não for proveitoso também, descarte, tá bom? Mas é tudo pensando com amor, com carinho e também procurando levar uma informação para você, tá? Eu quero agradecer você por você estar conosco e você que vai acompanhar depois. No que precisar de nós estamos à disposição no nome de Jesus. Deus abençoe, um abraço virtual, a vontade é dar um abraço físico em vocês, mas um abraço virtual em vocês. Deus abençoe e pode contar conosco no que precisar, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima live para a glória de Deus.